pode parecer uma loucura, uma renovação surpresa, trate você como achar melhor, mas o acordo do Arthur Jorge passa de 27 para 30. Por quê? Desejo do Pedrinho BH, desejo do dono da SAF Cruzeiro e a sinergia de trabalho com o Arthur Jorge, o desejo do Arthur Jorge também de ter um trabalho longevo e principalmente ter se adaptado muito rápido ao que é o universo Cruzeiro. O Arthur Jorge vê um potencial muito grande no clube e no investimento, obviamente que o Pedrinho vai colocar ainda mais ao longo desses anos de contrato no Cruzeiro. E assim, carta branca total para Arthur Jorge. Muito dinheiro em cima da mesa, então o Arthur Jorge ele renova o contrato até 2030 com um aumento salarial que já passa a valer no próximo mês, ou seja, a partir de maio ele já começa a receber um novo salário, esse aumento. Automaticamente o valor da multa também sobe e sobe para os dois lados. Não quiseram me informar o valor exato, mas essa multa rescisória tem o mesmo valor para os dois lados. Se o Arthur Jorge sair, tem que pagar X. Se o Cruzeiro demitir o Arthur Jorge, tem que pagar X também. E não é a totalidade do salário, como foi, por exemplo, com o Anselmi no Botafogo, ou lá atrás como foi o Felipe Luiz no Flamengo. No caso de Arthur Jorge e Cruzeiro, eles definiram um valor. Não me passaram qual é o valor, mas não é a totalidade do salário, como costuma ser no contrato dos treinadores na Europa, enfim, portugueses ou não. Então, isso é muito importante a gente citar, que a conversa foi muito franca nesse ponto. Então o Arthur Jorge vai ter o poder do clube em algumas decisões e vai ter também, principalmente, essa questão que é importante da transição base profissional. Então o Arthur Jorge vai ser também uma figura importante no olhar para a base. Ele vai acompanhar os jogadores desde o começo das categorias mais jovens, claro, as pessoas trabalhando em conjunto com ele, mas o Arthur Jorge vai ter o domínio também da base e saber qual jogador vai ter futuro ali, qual jogador ele vai trabalhar e vai estar muito próximo da base, muito próximo do dia a dia, das tomadas de decisões ali da direção. Então, assim, além do contrato de 2030 que o Arthur Jorge assina, deram ao Arthur Jorge carta branca para ele tomar decisões importantes dentro do clube. E aí, nessa questão da renovação, além desse projeto todo esportivo, teve aumento, tem multa? Como é que foi essa negociação? Bora lá. Antes de colocar aí esses pormenores, esses detalhes, vou abrir aspas para uma fonte do lado do Arthur Jorge sobre essa renovação relâmpago, abre aspas, muita confiança, muita ansiedade e também muito dinheiro. Ou seja, é um mix aqui que envolve confiança, uma certa ansiedade. O Pedrinho queria o quanto antes, já o Pedrinho é muito eufórico do lado positivo muitas vezes, evidentemente, muito dinheiro em cima da mesa, então o Arthur Jorge ele renova o contrato até 2030 com um aumento salarial que já passa a valer no próximo mês, ou seja, a partir de maio ele já começa a receber um novo salário, esse aumento. Automaticamente o valor da multa também sobe e sobe para os dois lados. Não quiseram me informar o valor exato, mas essa multa rescisória tem o mesmo valor para os dois lados. Se o Arthur Jorge sair, tem que pagar X. Se o Cruzeiro demitir o Arthur Jorge, tem que pagar X também. E não é a totalidade do salário, como foi, por exemplo, com o Anselmi no Botafogo, ou lá atrás como foi o Felipe Luiz no Flamengo. No caso de Arthur Jorge e Cruzeiro, eles definiram um valor. Não me passaram qual é o valor, mas não é a totalidade do salário, como costuma ser no contrato dos treinadores na Europa, enfim, portugueses ou não. Então tem esse aumento. O que me explicaram também é que esse aumento é único, porque eu tinha dúvida sobre o seguinte, será que esse aumento ele vai subindo temporada a temporada, ou seja, 27 aumenta, 28 aumenta? Não, o aumento por enquanto é o mesmo, esse salário continua igual, o que muda é o valor das premiações. Ou seja, em 2026, ser campeão da Libertadores vale X. Em 2027, vale X mais Y. Em 2028, X mais Y mais W. Ou seja, o que muda daqui para frente é o valor das premiações. O salário com aumento continua o mesmo e uma promessa, evidentemente, de reforços de peso ao longo desse período, ao longo desse projeto. E um pormenor bem curioso
é que o Pedrinho chamou para conversar, enfim, Arthur Jorge e companhia no domingo. E foi um processo muito rápido, foi simples, mesmo envolvendo um novo contrato de longa duração, aumento salarial, aumento de multa. O que me explicaram é que essa negociação nem sequer durou 24 horas. No domingo, o Pedrinho reuniu ali forças, reuniu as pessoas próximas para definir o novo contrato do Arthur Jorge. Na segunda-feira, alinharam tudo e anunciaram na terça-feira. Foi muito fácil, foi muito simples, porque todo mundo queria. E para fechar do meu lado aqui, e até reforçando o que disse o Hernan sobre projeto a longo prazo, o Pedrinho quer e confia no projeto a longo prazo, porque ele próprio, mesmo entendendo o contexto, ficou muito chateado com a situação, né? Ele achou que tinha que agir daquela forma, na demissão do Tite, mas ele não gostou da forma como aquilo aconteceu. Na cabeça dele, ele queria um projeto também de longa duração com o Tite, não funcionou para os dois lados, então ficou também essa pulguinha atrás da orelha. Pera lá, eu com o Tite, por vários motivos, dentro de campo e fora de campo, não funcionamos. Eu quero que com o Arthur Jorge funcione. Tô feliz com 4 jogos, é verdade, é pouco, é curto, mas eu quero que não aconteça o que aconteceu com o Tite. Fechar um contrato e pouco tempo depois demitir. Agora é o contrário. Fechar um contrato e pouco tempo depois a renovação, como aconteceu ontem oficialmente. Que acho que era o que ele queria até com o Jardim antes, mas o Jardim acabou deixando o clube, né? Assim, tem um ponto importante também dessa apuração do Bruno que eu complemento. O staff do Arthur Jorge, quem trabalha para o Arthur Jorge, tem muito trânsito no Catar, tem muito trânsito no futebol árabe. E lá a gente sabe que são os milhões que mandam na parada, né? Então, assim, sabendo do desgaste que é o futebol brasileiro, sabendo do calendário, sabendo de como funciona o mecanismo do futebol brasileiro, que muitas vezes ele é desgastante, ele é desleal, assim, às vezes com o treinador, com trabalhos e tal. O Cruzeiro, sabendo dessa parceria que o staff do Arthur Jorge tem com o futebol árabe, você também dá um aumento, você aumenta a multa, você se protege de qualquer tipo de assédio também desses mercados. Porque ali a grana é petróleo. Desde o começo, desde a chegada do Pedrinho BH no Cruzeiro como dono da SAF, ele sempre quis ter um trabalho de treinador a longo prazo, algo longevo. Eu até brinquei com a fonte e falei assim, mais ou menos ter um Abel Ferreira como o Palmeiras tem, como a Leila Pereira tem, aí a pessoa fugiu da comparação, porque aí ganha uma manchete que às vezes o clube não quer. Sim. Sentir isso. Entendi. E aí falou assim, não vamos citar nomes, mas um trabalho a longo prazo, porque o Pedrinho se desgastou muito com as demissões.